Olá, meus queridos do 8º ano. Dando continuidade ao conteúdo do segundo bimestre, aula de número 4, Teatro Romano. O teatro, como conhecemos hoje, teve origem na Grécia Antiga, com os festivais para celebrar a fertilidade da terra em homenagem ao deus Dionísio. Depois dos gregos, o teatro conquistou os romanos, com a diferença de que em Roma os anfiteatros não pertenciam apenas aos poetas e os atores, que nem acontecia na Grécia. Esses anfiteatros serviam também de palco para os gladiadores, lutas de animais, espetáculos acrobáticos e outras apresentações públicas, né? Essas apresentações passaram a ser chamadas de circo. Por que circo? Porque o governo romano criou uma política chamada política do pão e circo, onde levava diversão para a população, para o povo pobre, fazendo com que esse entretenimento pudesse fazer com que eles não se revoltassem contra o governo, né? Seria essa forma. Então, eles levavam para essas pessoas de baixa renda esses tipos de apresentação que acontecia nesses anfiteatros. Durante as apresentações também tinham apresentações de dança e canções. Também ocorria textos declamados, né? Sempre para um público grande, lembrando que o teatro sempre levou muita gente a assistir, então era um público bem grande, tanto na Grécia como em Roma. Utilizavam-se nessas ocasiões, né, adereços de grande porte, tais como máscaras, vestimentas, bota de solas bem altas, para que esses elementos sempre eram bem exagerados, que tinham como objetivo ampliar, né, a figura do ator e também fazer com que o espectador pudesse ouvir, né, os textos declamados. Como você observa aqui na imagem, repara que eles têm uns saltos bem altos e uma máscara bem expansiva, assim, para eles serem notados durante essas apresentações teatrais. E dentro desses textos, dessas apresentações, surgem duas figuras que se destacam na dramaturgia romana, que é o Plauto e o Terêncio. O Plauto, ele se interessava pelo povo, buscando temas que fizessem o contraste entre o rico e o pobre. Os textos que ele levava, os textos teatrais, sempre tinham esses conflitos, né, entre o rico e o pobre. Já o outro dramaturgo, o Terêncio, ele procurava abordar assuntos relacionados à nobreza romana, apenas para enaltecer, né, os nobres romanos. As peças desses autores tornaram-se fonte de inspiração para dramaturgos de diferentes épocas e são apresentadas até hoje em diversas partes do mundo. Então, existem ainda espetáculos que reproduzem algumas peças que ainda são encontradas em acervos. Algumas foram perdidas por causa do tempo, mas ainda tem algumas peças em acervo que você pode adquirir, ler, tá?
Existe muita semelhança entre os assuntos abordados na antiguidade e os textos contemporâneos, né? Porque são temas sociais, então são temas que ele perpassa de geração em geração. Então, é por isso que até hoje eles são ensinados. Aí surge novos gêneros teatrais, né? Lembrando que lá na Grécia surgem os dois primeiros gêneros teatrais, que é a comédia e a tragédia. Já em Roma surgem mais três tipos, mais três gêneros, que são o sátiro, que é peças curtas e engraçadas com versos cantados, né? E ele tinha como objetivo fazer crítica político-social. Também surge a pantomima, que são apresentações através de expressões corporais e faciais, sem a utilização da palavra. Então, sempre é mais gesto, corpo, para expressar através do corpo, tá? E surge uma que ela é da mistura, né, da tragédia com a comédia, que é trágico-comédia. Antes de chegar nessa, os romanos ainda reproduziam o formato de comédia e de tragédia da origem grega, né? Já que eles têm a influência da cultura grega. Com o passar do tempo, eles foram adaptando e transformando os dois gêneros em um. Porque na Grécia, ou você fazia uma peça de comédia, ou você fazia uma peça, desculpa, de tragédia. Já na Roma, não. Ele juntou em uma única peça os dois gêneros gregos, tá? Que é a junção dos elementos da tragédia e da comédia. Então, a partir dos gêneros gregos, comédia e tragédia, vai surgindo outros gêneros no decorrer do tempo, a partir de determinadas culturas, e assim vai surgindo. E nós vamos conhecendo aos poucos, tá? Aí nós chegamos numa parte muito legal, que são os teatros romanos. Existem tipos de teatro, tá? No tempo antigo dos gregos e romanos, toda cidade que se considerava uma cidade importante, possuía o seu próprio teatro, que na maioria das vezes era uma enorme construção de forma semicircular, semelhante aos atuais estádios esportivos. Então, o que nós temos de referência hoje de estádio esportivo vem desses teatros gregos e romanos, tá? O grego romano. O público na época acomodava-se em arquibancadas. Você já viu, tanto na aula anterior, você pode até voltar e observar, que o palco na Grécia, ficava embaixo, né? E a plateia, né? A arquibancada seria assim, por dizer, ela ia inclinando para o alto. Na Roma também permanece esse estilo. Mas aí só que como ele tem as adaptações, os teatros romanos têm as suas adaptações, as suas funções, ele passa a produzir outros espaços para apresentação. Então surge o teatro ele passa a ter três funções em Roma. Primeiro, que é o circo, né? Que é o circo romano, que era usado para corridas de cavalo e quadricas, tá? O mais conhecido é o Circus Maximus,
tá? O segundo estilo, formato de teatro, é o teatro romano, que acontecia as encenações, as apresentações, tanto de peças gregas como as romanas. Só relembrando que Roma vem das influências culturais gregas, então elas são bem parecidas. Tem suas semelhanças e tem as suas diferenças. E o mais conhecido é o Teatro Mérida, tá? E um que eu acho que é bem conhecido de vocês é o Coliseu, que é o anfiteatro. Ele é um anfiteatro e ele era usado para lutas entre gladiadores e encenações de batalhas navais, como por exemplo a Naumaquias. Esse anfiteatro ele é muito recorrente em filmes antigos que falam sobre Roma, tanto o Coliseu como a estrutura dos circos máximos. Então, se vocês forem reparar em filmes que tem a influência, que tem um tema romano, repare que sempre vai aparecer esses dois tipos de teatros, tá bom? E aqui temos a nossa atividade, né? Um conteúdo bem simples, bem rápido, lembrando que eu vou disponibilizar em PDF no grupo do WhatsApp, tá? Então, são 4 questõezinhas simples, 2 de marcar e 2 de responder, né? Lembrando que eu ainda tô aguardando por WhatsApp, né, a atividade anterior de vocês, para eu saber quem está fazendo, para eu saber qual é a dúvida, onde vocês estão com dificuldade, se vocês compreenderam o assunto. Tá? Então me mandem, podem bater a foto, peça lá da mamãe, emprestado, peça lá do papai. Se você não conseguir, peça ajuda deles e você tira uma foto e envia para o meu WhatsApp, que está lá no grupo, tá? Ele está aberto para receber as atividades de todos vocês. Tá bom? Então a gente encerra por aqui. Até a próxima. Beijos, estudem e tomem cuidado, tá? Se cuidem.